eu quero que vocês agora escrutinem e dissequem o coração gelado e peludo de pessoas da Unicamp ou profissionais da Unicamp que fazem isso que vocês vão ver agora. Olha só. Em vestibular, Unicamp relaciona agronegócio ao trabalho análogo à escravidão. A instituição de ensino nega a intenção de ofender o setor produtivo. Se trata de uma questão da segunda fase do vestibular de 2025 da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, nesse último domingo, que polemizou ao relacionar o agronegócio ao trabalho análogo à escravidão. A questão 2 da prova pede ao aluno para identificar o mecanismo linguístico que se repete em cada cena de uma charge. Putz, eu vou pedir, a gente vai passar aqui para... eu não sei se o Torre baixou a charge. É importante baixar essa charge. O Torre vai dar um jeito de baixar a charge aqui ou de recortar, mas eu vou ler aqui para vocês, por enquanto, tá? Jeremias trabalha em regime análogo à escravidão na colheita de tomate. Aí aparece um cara chegando pro Jeremias e falando: sem moleza, cambada! Xavier é funcionário não registrado em uma dark kitchen no centrão de São Paulo. E aí, Bolívia? É pra hoje essa porra? Tá escrito assim na charge, tá? Julie Anderson sustenta a família prestando serviços para um app de entregas. Ó, tá arrombado! Alguém falando, né? Ou ele tá falando agora para alguém, né? E o João Vitor é colaborador em uma startup que faz joguinhos para Android. Delivery de novo, Vitinho, mas é que é tão prático e tão baratinho, dona Paola. Então você vê que ele está fazendo essa alusão aqui. Ele relaciona também o agro ao trabalho escravo e a tira também desmerece outras profissões. E daí você tem a leitura do que eu falei. Mas eu queria colocar para você, primeiro, professora, eu bato muito nessa tecla. E nos Estados Unidos, a Turning Point USA tem falado bastante sobre isso. A gente precisa romper com o paradigma de que a universidade é o caminho para uma vida profissional bem-sucedida. Essa lógica, ela tá cheia de furos e falhas, porque para você entrar na universidade, aqui é a porta de entrada. E a loucura ideológica já está na prova, professora. Sim, não só das universidades, Marco. Isso daí é uma pauta que eu falo há muito tempo. Todas as provas de concurso público também têm o viés ideológico, em especial as provas de professor, assim, só tem autor socioconstrutivista. Aliás, é uma coisa que eu falo várias vezes também. Eu, quando saí da faculdade, achava que a única metodologia de ensino existente, possível e maravilhosa era socioconstrutivismo. Eu fui uma pessoa que saí da faculdade achando Paulo Freire lindo. E qual não foi a minha surpresa quando eu me deparo com um vídeo do professor Olavo falando todas as verdades. Aquilo me chocou num tanto, mas é complicado, porque a verdade, quando a gente tá vivendo na mentira e descobre a verdade, a gente tem duas opções: admitir que a gente foi feito de idiota, e isso dói muito, e ir atrás da verdade, começar a estudar e buscar essa verdade, ou então continuar com a nossa loucura ali, fingindo e arrumando desculpas. E essa semana também teve uma matéria, eu não sei se vocês chegaram a comentar aqui no Fio Diário, mas o Boulos entrou com um processo, se eu não me engano, no Ministério Público. Ele está acionando com relação a Brasil Paralelo estar fazendo apresentações em escola, porque, segundo o Boulos, o conteúdo da Brasil Paralelo é um conteúdo negacionista. Então, mais uma vez, a universidade, ela já foi um caminho não para uma vida melhor apenas. Claro que muitas pessoas fazem a faculdade para ser um médico, um advogado, um engenheiro, né, e conseguir um futuro melhor muitas vezes do que o pai e a mãe que trabalham ali no chão de fábrica e que possibilitaram o futuro que eles não tiveram para o filho. Isso também pode ocorrer. Mas, atualmente, o cenário que a gente tem é de uma universidade tão degradada que ela já não forma mais uma elite. Então, a gente está vendo cada vez mais pessoas com diploma dirigindo Uber. E não é demérito, tá, pessoal? É muito honrado
honrada, todas as profissões são necessárias e são honradas, mas vamos combinar que uma pessoa que passa 4, 5 anos em uma universidade quer sair de lá para exercer a profissão na qual ela se formou e não fazer um outro tipo de trabalho. E mais uma vez, tu tá certíssimo, Marco, quando tu fala que a faculdade não é a condição para melhorar de vida. Há pessoas que fazem uma faculdade e efetivamente melhoram de vida, mas há pessoas que conseguem ganhar muito mais dinheiro sem ter faculdade, e principalmente quando a gente está vivendo num tempo de internet, conteúdo digital, tudo é muito rápido, uma faculdade demora 4, 5 anos, tem profissões que pagam muito mais e que são técnicos ou tecnólogos, ou a galera do marketing está ganhando muito dinheiro também. Então, não necessariamente a pessoa precisa fazer uma faculdade para subir na vida, e a faculdade não é a condição de que ela vá conseguir isso. Agora, essa doutrinação precisa ser vista de perto pelos nossos maravilhosos parlamentares. Eu acompanhei com muita tristeza, e agora, pouco antes de entrar, eu vi que o Tarcísio sancionou em São Paulo uma lei que proíbe os celulares nas escolas, e a gente teve esse debate também na esfera federal, lá na Comissão de Educação, de um projeto de lei proibindo os celulares na escola. E, assim, claro que o celular atrapalha, mas é graças ao celular que a gente consegue ver muitos abusos que estão acontecendo na sala de aula. Enquanto lá na esfera federal, os nossos deputados, que custam caríssimo, estão debatendo se o Estado tem que proibir ou não a criança de usar o celular, é esse o meu ponto. Quem tem que tomar essa decisão são os pais e a escola, até porque o professor pode utilizar o celular para benefício da aula dele. E se a criança não puder levar o celular, essa ferramenta já não vai mais poder ser utilizada. Mas os parlamentares perdendo tempo com este debate que vai impossibilitar, de novo, que a gente saiba quais são os abusos que ocorrem dentro das escolas, da sala de aula, quando há muito tempo se tem esse tipo de doutrinação nos concursos públicos, nos vestibulares, nas provas da escola. Então, toda vez que se fala a respeito da tragédia que acontece em Brasília, com aquele nosso congresso totalmente irritante, eu tenho que medir as palavras aqui, né? Aquele congresso que está totalmente fora do que a gente gostaria para o nosso país, as pessoas têm que pensar que lá em Brasília não é a causa do problema, ele é a consequência de um problema que acontece nas esferas inferiores, em especial nas universidades, porque é das universidades que saem os ministros do STF, muitos deputados saem, o Pacheco saiu de alguma universidade, ele foi doutrinado a pensar daquele jeito que ele pensa, né? Então, a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços, e eu gostaria muito, muito mesmo, de ver alguma coisa nesse sentido, algum projeto da direita. Eu sinto muita falta disso. Parece que a gente fica sempre correndo atrás do rabo e apagando incêndio, e não tem um projeto de longo prazo. É muito triste. Tá sem áudio, Marco. Eu queria aproveitar e chamar ele, Adrilles Jorge, o vereador federal do Centrão Radical. Olha só. Em homenagem a Paula Marisa. Gente, ele tá fazendo a novena. Tu fez a novena do São Miguel Arcanjo, Adrilles. Nunca imaginei. São Miguel Arcanjo, para exorcizar os demônios do país. Essa camiseta tem paetê? É brilho isso? Hein? É brilhinho? Eu comprei lá em Aparecida, era meio bicha, tem uns brilhos assim, mas ela é legal, gostei. Não, a da São Miguel não é bicha, por favor, é feminina, então, afeminada. Eu acho que ele comprou a camiseta São Miguel Arcanjo para mulher, professora. Sabe a versão feminina e masculina? Ele foi na sessão feminina. Ele foi. Não, gente. Lá em Aparecida que eu comprei, fui lá pagar promessa, não adiantou nada, não recebi tá sozinho ainda. O Adrilles, ele vai. Depois a gente vai entrar nesses assuntos aí. Depois... Pagou promessa, alcançou a graça. Não vem dizer para mim, o Adrilles. Exato. Eu queria, Adrilles Jorge, eu queria começar jogando agora pro Satie. Antes do Satie, eu queria pôr a tira. Vamos colocar a tirinha para ler para vocês aqui, porque falar não é muito ruim, né? Então, Rodrigo, você consegue pôr pra gente, ó? Então, de novo, né? Leia a tira para responder as questões. Aí tem o Jeremias, o Xavier, Júlio Anderson, o João Vitor, cada um num setor diferente, né?
Então, o Jeremias está na fazenda, ouvindo o chefe dele falar, sem moleza, cambada. O Xavier está numa cozinha, Dark Kitchen é cozinha de aplicativo de entrega. E aí, Bolívia, essa pra hoje, porra. O Julian Anderson tá bravo com alguém, com algum motorista que quase atropelou ele. Ele é o entregador de um app de entrega. Olha a seta, arrombado, grita o Julian Anderson. E o João Vitor, ele é colaborador em uma startup que faz joguinhos para Android. E tá comendo delivery de novo, falando que é prático e baratinho para dona Paula. Aí a pergunta é, né? Você um mecanismo linguístico de referenciação que se repete em cada cena na fala dos personagens, especifique qual mecanismo é. Então, quer dizer, isso é típico da esquerda, Satie, que é o seguinte, o cara joga uma coisa, ele faz uma pergunta que não é uma pergunta de viés ideológico, mas a tira em si, ela foi embevecida no marxismo clássico. E daí ela vem para gerar esse negócio, esse negócio de poxa, existe uma distância entre as classes, existe uma exploração do agro, então fica isso na cabeça da molecada. É isso que a gente acha tão absurdo, né, Satia? É evidente que essa tirinha aí é um ataque frontal ao agronegócio, evidentemente também ao capitalismo, ao modelo capitalista de ser, modelo esse que trouxe prosperidade a mais de 1 bilhão de pessoas na Ásia, que andava com o pé na lama, literalmente. Modelo esse que trouxe prosperidade a inúmeras favelas do Rio de Janeiro, inúmeros lugares do Brasil e inúmeros lugares do mundo. Modelo esse que trouxe liberdade de expressão, liberdade econômica, enfim, a expansão de crescimento para a humanidade do ponto de vista tecnológico, científico, sem precedente. O capitalismo e o recurso, né, praticamente ilimitado por intermédio da produção, do trabalho e do consumo, fez com que nós chegássemos nesse nível hoje de humanidade. Inclusive o lápis que essa pessoa usou, a caneta que essa pessoa usou, o computador que essa pessoa usou para fazer essa cagada aí foi por intermédio do próprio capital que ela está criticando aí, evidentemente usando o agronegócio como a grande referência. E isso é muito fatal, porque o agronegócio hoje ele é o grande trunfo brasileiro, né? Eu fico muito feliz por isso. Eu acredito que o Brasil poderia ter protagonismo em outras áreas, por exemplo, no setor de tecnologia, além da commodity do alimento. Acho que o país a riqueza de um país, a credibilidade de um país, e muitas vezes o crescimento econômico do país se dá, muitas vezes, pela venda de tecnologia e não pela venda de matéria-prima. O Brasil, volto a dizer, não é uma crítica que eu faço ao agro, não é demérito vender planta, vender comida, não é um demérito vender comida, evidentemente, mas nós já tínhamos possibilidades e capacidades, se tivéssemos boa gestão governamental, se tivéssemos mais ou menos intervenção estatal sobre os nossos empresários, está vendendo tecnologia como Singapura, está vendendo nanotecnologia como Taiwan, por exemplo, né? Enfim, hoje nós temos o agro. Aí o que a gente tem que fazer? Exaltar o agro, evidentemente, porque o agro é quem traz a comida para o nosso prato, é que traz dinheiro para o nosso bolso, tudo é agro que a gente vive hoje no mundo. E o que eles fazem? Vilipendiam o agro, colocando o agro como, né, o vilão da história, né, o trabalho escravo. Agora, falta nessa tirinha aí, por exemplo, o Bolívia, mostrar a história por trás do Bolívia, que lá na Bolívia não tinha o que comer, não tinha nada, e agora está morando aqui no Brasil, está sustentando a sua família, a sua filha está estudando num colégio privado, está comprando roupa, está comendo bem. Tem que mostrar para ele, por exemplo, a vida do cara do agro que está lá colhendo tomate, e como é legal ele chegar em casa pela manhã, levar o pão de cada dia para a sua família. Toda a história tem dois lados. E muitas vezes o esquerdista, quando ele é, na verdade, né, não é quando ele é mau caráter, né, porque essas duas palavras convergem, né, seria um pleonasmo isso, né? Então, quando o esquerdista, que na grande maioria das vezes é um mau caráter, faz um negócio desse, ele faz para prejudicar mesmo a produção brasileira, faz para prejudicar a imagem do brasileiro, sobretudo faz para doutrinar os nossos alunos nas universidades. Infelizmente, a Paula Marisa está certa no sentido de ter dito que existem leis passando hoje no Congresso Nacional que proíbem o uso de celular. E é óbvio que a esquerda está vendendo isso, porque não, isso tira a atenção do aluno na escola. Se não fosse o celular, meu Deus do céu, jamais nós veríamos o professor, inclusive agora de Santa Catarina, dizendo que o que aconteceu foi golpe, que Bolsonaro é golpista, é fascista e tudo mais. Então, é muito triste quando você vê essa doutrinação ideológica se perpetuando. Eu sei que é menos
que agora os professores, os militantes travestidos de professores, estão tendo muito mais cautela antes de doutrinar. Mas veja, numa prova dessa, na Unicamp, numa universidade relativamente conhecida, não é verdade? Fazendo esse tipo de propaganda política e demonificando, ou demonizando, melhor dizendo, o nosso agro, que é hoje uma das maiores fontes de rendas da nação brasileira hoje. A Petrobras, infelizmente, vive aí desse jeito que vive, sobretudo depois que o governo Lula voltou. Hoje, quem segura o Brasil é o agro. Quem mantém o Brasil é o agro. E o que eles fazem? Vilipendiam o agro e colocam o agro como os grandes vilões dessa história toda, quando não são. Eu achei curiosa a matéria da Oeste, Adriles, porque não é só o agro, né? São os aplicativos de entrega, é o garoto que ajuda a construir uma startup. Ele é retratado como um imbecil, comedor de pizza, idiota, cheio de espinha na cara, com óculos, tosco, né? Essa é a semiótica da tirinha, Adriles Jorge. Tudo isso no vestibular, hein? Para você entrar na universidade.